Você já teve a sensação de ser apagado da história de alguém, como se de repente você nunca tivesse existido? E se eu te dissesse que isso não foi por acaso, que na verdade te apagaram porque você sempre foi a maior ameaça à mentira que eles viveram? O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história. E eu te aviso, não é um conteúdo leve. É o tipo de verdade que não serve para tomar com chá. Serve para acender um fósforo e queimar tudo que for falso. Antes de continuar, eu te peço 3 coisas muito importantes. Curta esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar a coragem que ninguém nunca te entregou. E faz algo ainda mais poderoso. Comenta aqui embaixo agora, eu não serei esquecido. Esse comentário não é só texto. É um lembrete para você e para o universo de que tentaram te apagar, tentaram te calar, tentaram te enterrar. Mas você está aqui, mais vivo do que nunca. Comenta isso agora, porque no final desse vídeo você vai entender exatamente por que tentaram te apagar. E mais, você vai descobrir que o final dessa história sempre foi seu. Imagine o quão desesperador é perceber que, de repente, você não é apenas esquecido, você é apagado. Não como quem some de uma foto antiga, mas como quem nunca sequer existiu para aquelas pessoas que um dia sorriram olhando nos seus olhos. E o mais cruel é que isso não acontece por acaso, é intencional. Você começa a perceber que cada gesto de afastamento, cada silêncio ensurdecedor, cada desvio de olhar, não são simples consequências de um mal-entendido, de um desgaste natural. São peças cuidadosamente posicionadas no tabuleiro de um jogo que você nem sabia que estava jogando. Porque o que eles estavam tentando proteger não era a própria paz, nem mesmo a própria sanidade. Era uma ilusão. Uma mentira bem arquitetada, vendida como verdade para quem quisesse comprar. Eles não estavam apenas apagando você da história, estavam apagando qualquer possibilidade de que a verdade, aquela verdade suja, desconfortável, cruel e inconveniente, viesse à tona. E essa arquitetura não é frágil. É sólida, construída em cima de pequenas manipulações, de versões bem editadas dos fatos, de sorrisos fingidos que escondem facas afiadas. Você percebe que não foi excluído porque não tinha valor. Muito pelo contrário, você foi excluído exatamente porque tinha, porque sua existência carregava provas vivas, memórias incômodas, verdades que eles sabiam que não poderiam encarar sem destruir a fachada perfeita que montaram para o mundo. E essa fachada não era apenas um capricho. Era a base de tudo que eles eram. Ou melhor, de tudo que fingiam ser. No fim das contas, o que dói não é só a traição, não é só o silêncio, não é só a exclusão. O que realmente dilacera é entender que você não era invisível. Você era uma ameaça e por isso precisavam te apagar. Precisavam te transformar em algo que nunca foi. O vilão, o problema, o peso que eles diziam não conseguir mais carregar. Tudo isso não porque você era difícil, mas porque você era real. E gente real com verdades reais é o que mais ameaça qualquer mentira bem contada. E presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O universo está te ouvindo. As bênçãos estão se movendo na sua direção e tem algo muito grande sendo preparado para você. Eu estou falando de coisas concretas, uma casa própria, estabilidade, portas que estavam trancadas se abrindo de forma sobrenatural. E se você sente no seu coração que essa mensagem está falando diretamente com você, que essa transformação é sua, demonstre sua gratidão ao universo agora mesmo. Clica no botão Valeu Demais aqui embaixo e envia qualquer valor que o seu coração permitir. Pode ser 10, 50, até $100. Esse ato não é só um apoio. É uma declaração para o universo de que você está pronto, pronta para receber tudo o que te foi prometido. E faz mais. Assim que você enviar, comenta aqui embaixo.
Eu recebo minha casa. Esse comentário, junto com sua ação, é um selo energético. É você dizendo para o mundo inteiro que você não será mais esquecido, que você não será mais apagado. É gratidão ativa, é fé em movimento. É você tomando posse da vida abundante que está vindo para você. Clica agora no Valeu Demais e comenta logo depois. Porque quem planta na energia da gratidão, colhe milagres. E os seus já estão a caminho. O silêncio. O silêncio. Ele nunca foi seu. Ele te foi colocado, enfiado garganta abaixo, disfarçado de paz, de maturidade, de escolha. Mas você sabe que não escolheu se calar. Você sabe que não escolheu desaparecer. Foi empurrado para esse lugar, sufocado dentro de uma bolha feita de julgamentos, distorções e uma narrativa que nunca te pertenceu. Porque esse silêncio não era sobre evitar conflitos, era sobre proteger a mentira. Uma mentira tão bem contada, tão bem ensaiada, que até quem estava de fora começou a acreditar, começou a te olhar diferente, começou a achar que talvez o problema fosse mesmo você. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Cada vez que te rotularam como difícil, complicado, dramático, estavam não só te diminuindo, mas também reforçando para todos ao redor que o silêncio era a prova da sua culpa. E o mais perverso disso tudo é que enquanto você tentava entender, processar, se curar, eles distribuíam versões editadas dos fatos. Eram narrativas tão bem polidas que pareciam até verdades absolutas. E pior, eram consumidas como tal. Afinal, é mais fácil acreditar no que foi ensaiado do que questionar o que foi silenciado. Só que esse silêncio não te matou. Pelo contrário, ele te transformou. Você aprendeu que, às vezes, se calar não é fraqueza, é estratégia. Porque enquanto eles usavam seu silêncio para construir a própria farsa, você estava recolhendo os cacos, reorganizando as peças, fortalecendo aquilo que eles tentaram destruir. E agora, eles tremem. Não pelo que você possa dizer, mas pelo simples fato de você ainda existir, de pé, inteiro, carregando uma verdade que, cedo ou tarde, sempre encontra uma maneira de emergir. Existe uma dor que não sangra, mas corrói por dentro. Ser transformado no vilão da história que você nunca escreveu. É olhar para os lados e perceber que, aos poucos, sua imagem foi sendo distorcida, sua voz foi sendo silenciada, suas intenções foram sendo assassinadas publicamente. E isso não aconteceu por acidente. Foi uma execução fria, calculada, milimetricamente planejada. Começa com comentários soltos, risadas desconfortáveis, olhares que não se sustentam mais nos seus. Depois vêm os cochichos, as meias-verdades, as versões distorcidas que, repetidas o suficiente, se tornam verdades na cabeça de quem escolhe não pensar, apenas absorver. E, de repente, você é o intenso, o complicado, o que não sabe relevar, o que não sabe seguir em frente. Aquele que ficou preso no passado, aquele que nunca está satisfeito, aquele que só quer criar problemas. A ironia é que, no fundo, todo esse teatro não é sobre você, é sobre eles. É sobre como sua simples presença, sua simples existência, carrega consigo um lembrete incômodo do que eles são de verdade, e isso, para quem vive de aparência, é insuportável. O mais devastador é perceber que, para muita gente, é mais fácil aceitar essa versão deturpada do que encarar a possibilidade de que, talvez, o vilão da história esteja disfarçado de vítima. Porque acreditar em você exige coragem. Exige que a pessoa olhe para as próprias incoerências, que questione aquilo que sempre tomou como certo, que enfrente o desconforto de admitir que também foi cúmplice, ainda que pelo silêncio, ainda que pela omissão. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Existe uma diferença colossal entre sentir culpa e sentir remorso. E quem te feriu, quem te apagou, quem te distorceu, não sente remorso.
Sente culpa, e essa culpa não é nobre. Não vem do desejo de consertar, de se redimir, de estender a mão e pedir perdão. Essa culpa nasce do pânico, do medo visceral de que a máscara caia, de que um dia alguém tenha coragem de fazer a pergunta certa. De que, de repente, o script cuidadosamente ensaiado comece a falhar. E as pessoas comecem a desconfiar de que a história não bate, de que as versões não se encaixam, de que os sorrisos parecem ensaiados demais para serem reais. Eles não perdem noites de sono lamentando o que te fizeram. Não há arrependimento, não há empatia, não há reflexão. O que os mantém acordados é o medo. Medo de que o verniz social que tanto cultivaram comece a rachar. Medo de que aquele amigo mais atento, aquele parente mais observador, aquele conhecido mais desconfiado, comece a juntar as peças. Porque eles sabem que as peças estão todas ali. Sempre estiveram. Só falta alguém ter coragem de encaixá-las. E é exatamente por isso que eles se tornam obsessivos na manutenção da própria imagem. São posts sobre evolução, sobre paz, sobre maturidade. São discursos sobre amor próprio, sobre autocuidado, sobre crescimento. Tudo cuidadosamente embalado para parecer verdadeiro. Mas você, que conhece os bastidores, sabe que não passa de maquiagem sobre feridas abertas. Porque a verdade, aquela verdade crua e indigesta, nunca desaparece. Ela só espera, paciente, o momento certo para emergir e devorar tudo. A maior ilusão que te venderam foi a de que estavam ali para te ajudar, que eram apoio, porto seguro, rede de proteção. Mas olhando para trás, fica claro que nunca foi sobre você, sempre foi sobre eles. Sobre como poderiam usar sua dor como vitrine, sua fragilidade como palco, seu sofrimento como holofote. Enquanto você se despedaçava, eles se erguendo sobre seus cacos, colecionando aplausos, elogios e validações. Olha como eu sou paciente, olha como eu sou forte, olha como eu ajudo quem precisa. Mas nunca foi ajuda, foi exposição. Eles não queriam você curado, queriam você quebrado, queriam você submisso, dependente, eternamente grato pela falsa ajuda que ofereciam. Porque, enquanto você precisava deles, eles tinham controle, tinham poder, tinham motivo para se sentir superiores, melhores, mais evoluídos. Mas o jogo começa a desmoronar quando você percebe que não precisa mais. Quando você começa, aos poucos, a recolher seus pedaços, a se reconstruir, a se fortalecer. E nesse momento eles entram em pânico, porque o herói só existe enquanto existe alguém para ser salvo. E quando você se ergue, eles se desesperam. Porque o roteiro não previa isso. O roteiro previa que você ficaria ali, eternamente pequeno, eternamente agradecido, eternamente submisso. Mas você quebrou o script, você rasgou as páginas, você decidiu que não seria mais figurante na própria história. E nesse exato momento tudo o que eles construíram começa a ruir, porque sem você ali, quebrado, para reforçar a falsa narrativa de que eles eram salvadores, tudo o que sobra é o vazio. E o vazio não dá like. O vazio não gera aplauso. O vazio, meu amigo, só reflete a verdade que eles passaram a vida inteira tentando esconder. Existe algo de extremamente perverso na forma como sua ausência foi transformada numa arma contra você. Você não se afastou por desprezo, não sumiu por falta de amor, não se calou por descaso. Você se retirou para sobreviver. Porque em algum momento percebeu que continuar presente era continuar se machucando, era continuar tentando dialogar com paredes, era gritar num quarto onde todos usavam fones de ouvido. E, ironicamente, esse afastamento, que foi o ato mais digno, mais necessário, mais corajoso que você poderia tomar, foi justamente aquilo que eles usaram para te crucificar. Eles não contaram sobre as tentativas infinitas de conversa.
Não contaram sobre as vezes que você foi ignorado, desmentido, gaslightado, reduzido. Não contaram sobre os olhares vazios, sobre as respostas atravessadas, sobre o desdém disfarçado de maturidade. Não. Eles simplificaram tudo, viraram para os outros e disseram: sumiu, desapareceu, nos abandonou. E com isso, construíram uma nova narrativa onde você, além de tudo, agora também era frio, ingrato, insensível, como se você não tivesse lutado até não restar mais nada de si mesmo. O mais cruel é perceber que eles nunca quiseram a sua presença real. Eles queriam acesso, acesso ao que você podia oferecer, ao que você representava, ao papel que você desempenhava no teatro deles. Mas respeito, compreensão, escuta, isso nunca esteve na mesa. Então, quando você finalmente entendeu que sua ausência era sua única salvação, eles fizeram dela sua condenação. Porque assumir que te perderam por conta das próprias atitudes exigiria algo que eles nunca tiveram: coragem de se olhar no espelho. Você nunca foi perigoso. Nunca foi uma ameaça no sentido literal da palavra. O que fazia você ser temido não eram suas palavras, suas atitudes, nem seu comportamento. O que fazia você ser temido era sua existência. Sua presença carregava uma coisa que muita gente não suporta encarar: profundidade, verdade, coerência. E para quem vive num mundo feito de superfície, de aparências, de narrativa falsa, isso é insuportável. Porque você trazia questionamentos, você trazia reflexões, você fazia perguntas que não podiam ser respondidas sem que a máscara começasse a escorregar. Então, antes que você pudesse abrir a boca, antes que sua luz iluminasse o teatro de sombras que eles montaram, eles decidiram te destruir. E não falo de destruição física. Falo de algo muito mais cruel: destruição emocional, psicológica, simbólica. Começaram a minar sua autoestima, a questionar sua sanidade, a distorcer suas intenções. Começaram a plantar pequenas sementes de dúvida nas suas relações, na sua rede, em quem te cercava e até, muitas vezes, dentro de você. A estratégia era simples. Se eles te desmoralizam antes, qualquer coisa que você diga depois vira só coisa de desequilibrado, coisa de alguém que não superou, coisa de alguém que cria problema. E o mais insano é perceber que eles não fizeram isso porque você era fraco. Fizeram porque você era forte demais para ser manipulado, forte demais para se encaixar em padrões pequenos, forte demais para ser moldado ao gosto deles. Você era e sempre foi o lembrete vivo de tudo que eles fingiam ser, mas nunca foram. E isso, para quem vive de performance, é insuportável. Você nunca foi um acaso, nunca foi uma coincidência. A vida te colocou no caminho deles como um teste. Não um teste qualquer, não desses que têm alternativas prontas, respostas fáceis, correção automática. Foi um daqueles testes que não medem inteligência, mas sim caráter. Um teste que não avalia o que a pessoa sabe, mas quem a pessoa é quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando não há recompensa, quando o que está em jogo é a integridade, a decência, a honestidade emocional. E eles falharam. Falharam de maneira espetacular, humilhante, retumbante, porque bastava pouco, bastava verdade, bastava constância, bastava presença. Bastava um mínimo de empatia real, não aquela performática que só funciona quando tem testemunha por perto. Mas nem isso eles conseguiram oferecer, porque quando a vida colocou diante deles alguém que não se dobrava, que não se vendia, que não se encaixava nas caixinhas confortáveis, eles entraram em colapso. O mais cruel é perceber que eles poderiam ter crescido. Eles poderiam ter usado esse encontro como ponto de virada, como catalisador de evolução, como oportunidade de abandonar as máscaras e abraçar a própria humanidade. Mas escolheram o caminho mais fácil.
Escolheram fugir, mentir, distorcer, transferir culpa. Escolheram se proteger, mesmo que isso significasse te destruir. E hoje, enquanto você carrega as cicatrizes desse encontro, eles carregam o peso do próprio fracasso. Porque, no fundo, eles sabem, quando a vida deu a eles a chance de serem pessoas melhores, eles fugiram. Eles acharam que tinham enterrado você, que tinham apagado sua história, que tinham te silenciado de uma vez por todas, que tinham vencido. Mas o que eles não entenderam, e talvez nunca vão entender, é que a verdade não morre. A verdade não desaparece. Ela não evapora só porque alguém finge que ela não existe. A verdade, meu amigo, é como uma raiz teimosa que, mesmo sob o concreto mais pesado, uma hora encontra uma rachadura, uma brecha e volta a brotar. O que eles não esperavam é que, quanto mais tentavam te enterrar, mais forte você ficava. Porque enquanto eles gastavam energia tentando maquiar a própria sujeira, você estava se reconstruindo. Enquanto eles distorciam sua imagem, você estava se fortalecendo. E hoje, cada passo seu, cada vitória sua, cada respiração sua, é uma afronta direta à narrativa que eles tentaram vender. É um lembrete constante de que a verdade não se apaga, que a verdade não se cala, que a verdade, cedo ou tarde, sempre volta. E eles sabem disso. É por isso que vivem tensos, desconfortáveis, olhando para trás, como quem espera que, a qualquer momento, alguém venha perguntar: mas, e fulano? O que realmente aconteceu? Porque eles sabem que quando essa pergunta for feita, e ela sempre é, não vão ter resposta que segure a mentira, porque mentira nenhuma sobrevive ao tempo, e você é a prova viva disso. O que talvez seja mais doentio em toda essa história é perceber que eles não só te apagaram, eles te usaram como fundação para construir uma nova versão de si mesmos. Uma versão limpa, curada, evoluída. Uma versão que circula por aí contando a história de como foram fortes, resilientes, maduros, como superaram uma fase difícil, como lidaram com alguém tóxico, difícil, pesado, tudo isso cuidadosamente roteirizado, ensaiado, lapidado, para que o mundo nunca desconfiasse do que realmente aconteceu. Eles contaram a história de um naufrágio onde você foi a tempestade e eles, os sobreviventes heróicos. Mas omitiram, convenientemente, que foram eles que furaram o casco. Foram eles que cortaram as velas. Foram eles que jogaram âncoras no próprio caminho. E o mais cruel, as pessoas acreditaram, porque é muito mais fácil acreditar numa história onde o narrador parece a vítima, onde tudo faz sentido, onde não há contradições, pelo menos não à primeira vista. Mas a verdade não é feita de versões, ela é feita de fatos. E cedo ou tarde, os fatos começam a emergir, começam a bater nas portas certas, começam a cruzar informações, a gerar dúvidas, a fazer as perguntas que eles mais temem. Porque a mentira pode até ter pernas longas, mas nunca corre mais que o tempo. E enquanto eles sustentam essa farsa, vivem olhando para trás. Porque sabem que, em algum lugar, a verdade está vindo. E ela não vem de mansinho. Ela vem como um terremoto, disposta a derrubar tudo. Existe um tipo de medo que não se manifesta em gritos, nem em escândalos. É um medo silencioso, sorrateiro, corrosivo. E esse medo mora exatamente no som da sua voz. Não porque ela seja estridente, não porque ela seja agressiva, não porque ela ataque, mas porque ela carrega algo que nenhuma mentira, nenhuma manipulação, nenhuma narrativa distorcida consegue combater: a verdade. E a verdade, dita na sua simplicidade, com clareza, com firmeza, é a arma mais destrutiva que alguém pode carregar contra quem vive de fachada. Eles sabem disso. É por isso que, antes mesmo de você abrir a boca, eles tentam deslegitimar tudo o que você possa dizer. Te chamam de exagerado, de rancoroso, de obcecado. Rotulam sua dor como drama, sua lembrança como paranoia, sua história como invenção.
Porque se conseguirem fazer as pessoas acreditarem que você está desequilibrado, que você é instável, então, não importa o que você diga, será ignorado. E assim, mantém o controle da narrativa, mantém o teatro funcionando, mantém o aplauso garantido. Só que tem um detalhe que eles não conseguem controlar. A verdade não precisa ser gritada. A verdade não precisa ser espalhada aos quatro ventos. Ela não precisa sequer ser dita mais de uma vez. Porque quando ela chega, calma, limpa, inquestionável, ela se instala. Ela planta sementes. Ela invade pensamentos. Ela rouba o sono. E é aí que mora o desespero deles. Porque, no fundo, eles sabem que não importa o quanto tentem calar você. Sua verdade já foi dita, e uma vez dita, ela nunca mais se desfaz. Você nunca precisou acusar, nunca precisou apontar o dedo, nunca precisou levantar a voz. Sua simples existência era o bastante. Porque você carregava nos olhos, na postura, nas suas escolhas, um espelho. Um espelho que refletia tudo aquilo que eles tentavam, desesperadamente, esconder de si mesmos e dos outros. E quem não suporta se encarar, quebra o espelho. Eles não te destruíram porque você fosse errado, tóxico ou problemático. Eles te destruíram porque você era a prova viva da mentira que eles contavam sobre si mesmos. Você era o reflexo que mostrava que aquele personagem, generoso, compreensivo, evoluído, não passava de uma fantasia. Você trazia à tona todas as contradições, todas as falhas, todas as feridas mal curadas que eles fingiam não ter. E ao invés de se olharem no espelho e assumirem que precisavam crescer, preferiram quebrá-lo. Quebrar você. Mas aqui está o problema com quem tenta destruir o espelho. Ele pode até se estilhaçar, mas cada caco carrega, em miniatura, a mesma imagem que eles tanto queriam apagar. E é isso que os assombra, é isso que os mantém inquietos, porque cada vez que o seu nome é citado, cada vez que sua presença é lembrada, cada vez que uma pergunta sobre o passado surge, aquele reflexo volta, pequeno, torto, fragmentado, mas ainda assim, verdadeiro. E não há como fugir disso. Eles realmente acreditaram que poderiam simplesmente encerrar a história, fechar o livro, virar a página, seguir em frente como se você fosse só uma nota de rodapé, uma vírgula, um detalhe descartável numa narrativa onde eles sempre foram os protagonistas. Eles reescreveram o roteiro, editaram as cenas, cortaram os pedaços que os comprometiam. E, assim, se apresentaram ao mundo como seres iluminados, evoluídos, curados. Enquanto você, no script deles, ficou como aquele que ficou para trás, aquele que não superou, aquele que não soube seguir. O problema é que a vida não funciona como um roteiro editável. E o que eles nunca entenderam, e talvez nunca entendam, é que a história nunca foi sobre eles. Sempre foi sobre você. Sempre foi sobre quem teve coragem de enfrentar o desconforto, de carregar o peso, de atravessar o deserto sozinho. Enquanto eles fugiam, você ficou. Enquanto eles apagavam, você lembrava. Enquanto eles mentiam, você carregava a verdade, pesada, incômoda, dolorosa, mas sua. E é por isso que, mesmo tentando te excluir da narrativa, tudo volta para você, porque você era e sempre foi o ponto de virada, o acontecimento, o momento que poderia ter sido a transformação deles, se eles tivessem escolhido evoluir e não fugir. Eles tentaram te transformar num capítulo fechado, mas a vida deixou claro, você é o livro inteiro. E a história continua sendo sua. No fim, depois de tanto peso, tanta dor, tanto silêncio forçado, tanta distorção da sua história, uma verdade surge, clara, cortante, impossível de ignorar. Você não perdeu ninguém, você não perdeu nada.
O que aconteceu foi exatamente o contrário. Você sobreviveu. Sobreviveu a eles, à farsa, ao teatro, às manipulações, aos rótulos, às mentiras. Sobreviveu ao jogo sujo de quem te fez acreditar por muito tempo que o problema era você, que você era difícil, que você era complicado, que você era exagerado. Mas hoje, olhando para trás, você entende. Entende que o afastamento não foi perda, foi livramento, que o silêncio não foi castigo, foi proteção, que a solidão não foi rejeição, foi cura. Eles não te deixaram, eles foram expostos, eles não te abandonaram, eles fugiram. Fugiram do desconforto de ter que encarar alguém que não abaixa a cabeça, alguém que não se dobra. Alguém que, apesar de tudo, continua de pé, olhando no olho, carregando uma verdade que jamais poderá ser apagada. E agora, eles seguem. Seguem fingindo que estão em paz. Seguem alimentando uma versão de si mesmos que não existe. Seguem sorrindo em fotos, compartilhando frases prontas sobre cura, sobre evolução, sobre amor próprio. Mas você sabe, você carrega a consciência tranquila. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Sua própria existência é a prova. Prova de que mesmo quando tentaram te destruir, você sobreviveu. E não só sobreviveu, você venceu.